Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. A gente costuma soltar os episódios no fim da tarde, então nesse momento já dá pra perguntar, né? Você que tá ouvindo, você olhou seu WhatsApp hoje? A gente pode ter bastante certeza que a maioria vai ter checado esse aplicativo pelo menos uma vez. E a questão é que pouca gente deve ter olhado só uma vez, né? A gente fica o dia inteiro, às vezes não tá nem esperando uma mensagem, mas naquela primeira brecha, dá uma olhada pra ver se chegou qualquer coisa, né? O Dr. Drauzio fala que achava que não teria nada pior que o hábito de mandar e-mail e telefonar um tempo depois pra avisar que mandou o e-mail e tá esperando a resposta. E ele diz, mas aí surgiu algo pior, que é o WhatsApp, né? E por que isso é um problema, né? Nosso convidado de hoje vai explicar como que a dinâmica do WhatsApp e de outras redes sociais contribui para o aumento da sensação de ansiedade, que já era um problema frequente antes, né, na nossa sociedade, e com o WhatsApp e outras tecnologias tende a se tornar ainda mais, né? A gente vai conversar com Leonardo Goldberg, que é doutor em psicologia pela USP e autor do livro Das Tumbas às Redes, da editora Benjamin, que fala justamente um pouco sobre esse assunto. Obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado pelo convite, Luiz. Vai ser um prazer poder contribuir um pouco sobre essa reflexão tão atual sobre o WhatsApp e as outras redes. Leonardo, apesar da gente ter muita familiaridade, né, com o WhatsApp, ou até por ser uma coisa muito natural no nosso dia a dia, a gente meio que perde um pouco a noção de o que ele faz com a gente que tem esse vínculo com a ansiedade, né? Você consegue explicar qual que é o mecanismo de funcionamento desse aplicativo e o jeito que as pessoas se relacionam com ele que trazem esse fator de risco, né? Essa saída do Dr. Drauzio é muito interessante. Quando ele diz sobre a pessoa que envia um e-mail e então telefona para o interlocutor, é porque essa pessoa demanda do interlocutor uma presença contínua. A questão é que o WhatsApp é efeito dessa demanda. O surgimento de um aplicativo como o WhatsApp faz com que a gente envie uma mensagem de texto para outra pessoa e demande dessa pessoa uma presença que não conte com a ausência nunca. Ou seja, você sabe se a pessoa está online, você sabe se ela leu, você sabe que horas ela acessou o aplicativo. Então, essa espécie de outro controle atinge um grau quase absoluto. Aquela questão do tiquezinho azul lá, que foi durante um tempo, foi, não, eu quero tirar isso, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu vi e não quis responder naquela hora, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que, fazendo ainda um paralelo com a crítica do Dr. Drauzio, a questão é que a mensagem escrita ela serve para quando o interlocutor está ausente. Uhum. Porque senão a gente fala. Sim. Não teria muito sentido numa mensagem escrita para um interlocutor que está presente. Sim. A questão é que o WhatsApp ele tem escrita e presença ao mesmo tempo. Uhum. Então, essa coisa de outro controle fica quase numa inteireza de tempo, né? Sim. Essa sensação que a gente tem, né, trabalhando... Acho que dos transtornos, a ansiedade é o mais comum e que se aproxima de uma sensação que pode vir dessa dinâmica, né, de comunicação. Mas é uma ansiedade que que você diria que tem algumas características que a gente pode pontuar como mais presentes por causa dessa comunicação? Uhum. Eu creio que é difícil a gente pensar se essa comunicação ela é efeito ou causa da questão da ansiedade. Sim. Mas me parece que se a gente pensar nessa circularidade, se não existe pausa, se não existe ausência, se o interlocutor tem que estar numa presença contínua, é claro que o sujeito que envia uma mensagem, ele demanda uma resposta muito urgente, sempre. Tanto que, por exemplo, na prática clínica, você vê muitos adolescentes muito angustiados com a ideia da namorada ou de amigos não responderem em 10 minutos, 15 minutos, no máximo, né? Chutando em cima. Isso tem a ver com essa coisa da pausa, da ausência. Eu pego muito na clínica adolescentes, por exemplo, que nunca enviam tchau. Não existe um tchau no WhatsApp. Tem uma conversa contínua, ou seja, a conversa pode durar um ano, é permanente. E a coisa... Os adolescentes que citam muito, quando ela ou quando ele manda um beijo pra mim, eu fico muito angustiado, porque é a coisa da pausa, é a ausência do outro. Sim, meio que tá se despedindo ali, Ele e aquilo lá não é esperado nesse... Exatamente. Se a gente pensar assim num sintoma social de solidão, algo muito contemporâneo, ao mesmo tempo que o WhatsApp vem para aplacar isso, essa espécie de presença contínua promete uma coisa que ninguém consegue dar, que é a presença contínua, que tá totalmente disponível para um outro e por aí vai. Você consegue separar, assim, qual é os malefícios que isso traz, separando, assim, uma pessoa que manda mensagem e fica esperando,
ou para outra que recebe uma mensagem e não quer responder, são diferentes, assim, os problemas que causam em cada das pontas da comunicação? Sem dúvida nenhuma. Esse jogo de presença e ausência, ele sempre esteve na humanidade, é próprio da constituição da nossa fala, da linguagem humana. A questão é quando a gente tem um software que ele permite que a gente tenha essa espécie de outro controle. Ou seja, a gente vê quando o outro está online, a gente marca o tempo de resposta do outro, tem uma certa cadência na comunicação e etc. Isso pode se transformar num malefício. Na verdade, não sei exatamente se é malefício ou se é uma coisa muito ambivalente. Porque ao mesmo tempo que é um malefício, no sentido da pessoa ficar muito angustiada e captada pela presença ou ausência do outro, a pessoa também tem uma espécie de comunicação que não depende das intempéries ou das questões geográficas e etc. Eu pontuo bastante quando eu participo de alguma entrevista nesse sentido, que é bem ambivalente, né? Se por um lado aumenta muito a ansiedade, por um outro lado ela declina outras angústias que a gente não teria possibilidade em um outro momento. Por exemplo, eu estar conversando agora com alguém de Moscou ou alguém... ou seja, o declínio da separação geográfica. O que na origem era uma promessa de fazer realmente uma comunicação mais fácil, realmente continua acontecendo, né, ainda. Leonardo, você já começou a dar uma dica na resposta que você deu, né? Eu ia perguntar se na sua prática ou na sua pesquisa você lidou com pessoas que têm uma ansiedade muito relacionada ao uso de tecnologias ou aplicativos, né? E você falou muito de adolescentes, né? É um grupo particularmente afetado por esse problema? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O uso que os adolescentes fazem do WhatsApp, de aplicativos que a cada ano vai se deslocando, as demandas dos adolescentes vão se deslocando para algum novo aplicativo. É um grupo muito afetado, sim, e aí a gente pode atribuir várias causas para isso. Uma das questões é a eliminação dos riscos do contato. De alguma forma, os adolescentes, e isso talvez seja um sintoma de uma época, tem essa coisa da introspecção e uma dificuldade de contato com os próximos. E o WhatsApp e os outros aplicativos se tornam uma zona de controle, assim, deles. De controle do que eles vão falar, de controle de como eles podem ser rejeitados, de controle de como eles podem aparecer e etc. Sim. O problema é que a questão do risco é uma fase constituinte para todos nós. Ela precisa existir. Do amadurecimento mesmo. Do amadurecimento e da questão do acaso e etc. Se a gente fosse descrever a questão da técnica no geral, mas ela em sua última instância representada por esses aplicativos, é um horizonte de eliminação do acaso. Mas o acaso existe mesmo na internet. Quer dizer, o adolescente no Tinder pode ser rejeitado, o adolescente no Facebook, no Instagram, vai ter que lidar com todas as intempéries que são humanas. Mas esse afastamento, digamos, da realidade, vamos chamar assim, né, que seria o offline, fica prejudicado com esse contato que é muito, né, majoritariamente por esses aplicativos. Sem dúvida nenhuma. Para esse adolescente, para essa criança, a questão do ao vivo, do offline, fica quase estranha. Se para a gente existe essa oposição, ou esse paroposto entre realidade e virtual, para eles a coisa é um pouco mais pulverizada, assim. Sim. Leonardo, eu cheguei até o seu nome numa matéria publicada na Folha, né, em 6 de janeiro desse ano 2020. E lá eu achei interessante que você fala que esse tipo de uso é um sintoma social. E você falou aqui também, né? Já mencionou esse termo, sintoma social. Queria que você falasse um pouco, que acho que é importante encarar essa situação, né? Nesse contexto, como uma coisa maior do que só algo que vem do uso de um indivíduo, né? Você consegue dar um panorama geral, né? Das características dessa sociedade que a gente vive hoje? Eu penso que praticamente toda a história, dá pra gente pensar, inclusive a história ou a historiografia, a partir das técnicas, ou do surgimento das técnicas. Desde a roda até a computação digital. A questão é que isso não passa sem um preço para as nossas dinâmicas sociais. Por isso que eu chamo de sintoma social, por quê? Porque a questão da técnica, ela dita as relações sociais. E se de alguma forma a gente está muito acelerado em relação a isso, desde as eleições até as questões, por exemplo, agora do coronavírus, tudo isso é pautado a partir da tecnologia. Sim. Então, eu chamo de sintoma social não pensando exatamente no sintoma médico, não como um problema a ser eliminado, mas ou como, de alguma forma, o termômetro de um problema.
mais como funcionamento social de um tempo de agora. Você diria que consegue localizar no tempo, assim, mais ou menos desde quando que a gente começou a viver mais com essa forma? Eu creio que a partir do digital, a coisa muda bastante. Sim. E o digital tem todas as características próprias. Aquele autor, o Pierre Levy, fala muito do digital porque é a coisa do princípio da não contradição. No digital é sim ou não. E se a gente for estender isso para os adolescentes, para as crianças, para os adolescentes, isso é algo muito, muito visível. Assim, não existe a coisa da zona cinzenta, não existe o meio termo. Nuance, não existe a coisa do detalhe, ou é sim ou é não. Ou aquela menina gosta de mim ou não gosta, e isso transforma a coisa em um pouco mais concreta do que a possibilidade metafórica, da metonímia, de tudo que é da linguagem, da poesia, do amor e das paixões humanas. Sim. As pessoas, em geral, são muito familiarizadas com vários tipos de dependências, né? Principalmente dependência química, com dependência de álcool, de outras drogas, ou em jogos, né? Essa coisa de chamar o uso nocivo de tecnologia, digamos, de dependência, é uma coisa que você vê que é conhecido pelo público? Ou é muito novidade quando você fala sobre isso? É muito novidade e é uma grande discussão também, tanto na área médica quanto na psicologia, se trataria mesmo de uma dependência ou de um efeito de um tempo histórico, do atravessamento da técnica do ser humano. Eu acho que a gente pode pensar em dependência ou em toxicomania a partir do momento em que, de alguma forma, quem está captado por essa tecnologia reduz toda a atividade cotidiana a isso. E aí não importa exatamente se é tecnologia ou se é outra questão. Mas se é uma demanda, se é algo que está reduzindo todo o repertório simbólico da pessoa, e isso eu acho que a gente tem que chamar de dependência mesmo. Você já chegou a lidar com algum caso extremo desse tipo? Na clínica é muito comum entre os adolescentes entrarem na sessão e deixarem o celular e não conseguirem entrar na coisa do contato visual, da linguagem e ficarem captados, respondendo aquilo e etc. E eu acho que isso tem um entrelaçamento com a coisa da ansiedade. É muito comum, depois de alguns meses com a clínica, sem falar de tecnologia, a pessoa deixar o celular de lado, pelo menos na sessão. Naturalmente. Isso eu acho que não é nem na prática só da psicologia. Na prática médica, os médicos devem lidar com isso diariamente. Com você acontece uma coisa que não é uma orientação, deixe o celular de lado. Acontece. Eu não dou essa orientação porque às vezes isso vai impedir até o adolescente estar tão dependente daquilo, daquela espécie de hipervigilância, porque ele sempre tem a sensação de que de algum grande acontecimento, algo apocalíptico, ou na história pessoal dele ou na história do mundo, vai acontecer no próximo minuto. Sim. Isso é ansiedade. Sim. Se a gente fala para ele, isso aqui tem que ter uma hora de sessão, você deixar isso de lado. Bom, se deixar isso como condição, ele deixa de ir para... Eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais dialógica. Reduz a ansiedade dele e eu acho que aí possibilita a coisa do encontro. Sim. Leonardo, você mencionou já essa coisa meio paradoxal, assim, né? Que é a pessoa, com esse uso, se ele começar a ficar muito intenso, ele pode afastar a pessoa, né, de outras frentes importantes da vida, mas ao mesmo tempo dá a impressão de que ele está tendo uma vida muito rica, né? Uma vida social muito rica só ali, né? Eu tenho uma dúvida, então, como que a pessoa identifica que isso pode ser um problema, se ela tem essa, digamos, uma ilusão de que não, está tendo uma vida muito plena ali, né? Quando você falou no paradoxo, na ambivalência, a gente criou um grupo, um núcleo de estudos lá na USP, só em psicologia e campo digital, para pensar justamente nesses adolescentes que estão perpassando a coisa do digital quase na integridade. Eu acho que tem dois caminhos aí. Por um lado, você pode atender alguém online e isso pode ser uma ferramenta para tirar aquele adolescente de uma bolha. Um adolescente que passa o dia jogando pode ter, sim, alguma coisa muito rica socialmente. Ele pode estar conversando com gente do mundo inteiro, trocando experiência e intimidade de vida. Um outro adolescente, com a mesma dinâmica,
ele pode estar completamente isolado, forçosamente isolado de uma dinâmica social. Então, a gente tem que pensar muito no 1 a 1. Senão, às vezes, a gente endossa uma característica que é muito comum dos pais falarem, não, você não vai mais jogar esse videogame, etc. Isso é um problema. Às vezes, toda a dinâmica social desse adolescente está no videogame. Sim. E se você fizer esse movimento oposto, aí sim que você isola ele. Aí ele se retira dentro do quarto e fala, bom, então você não tem o videogame. Então, é muito ambivalente. Se torna um problema, e eu acho que tem que se falar sobre o problema, quando a coisa é puxar esse adolescente, essa criança e falar, e aí, você tem conversado com alguém lá? Não, olha, isso aí é o demônio e etc. E essa coisa desde o Fausto de Goethe, de pegar a tecnologia e falar, ó, é o demônio e... Sim. Então, acho que a coisa é mais no 1 a 1, e é no 1 a 1 para a gente pensar se é um problema ou se é uma solução, porque às vezes é uma solução. A gente pega na casuística muitos casos clínicos, por exemplo, existe uma descrição de um relato de um adolescente homossexual que vivia numa comunidade religiosa. Como ele pode exercer a erótica dele lá? Impossível. Ele diz, eu só não me suicidei por causa dos bate-papos online. Então, ele forja a identidade dele por aí. Sim. Imagina se alguém fala, a tecnologia é um desastre, você tem que parar de usar isso, etc. Então, eu acho que a coisa é bem ambivalente e ela não é um problema em si, um fechamento em si. Eu acho que a questão é escutar no 1 a 1 quem é que está muito isolado naquilo, quem é que está completamente alheio àquilo. Sim. E, Leonardo, então, eu ia entrar meio que nessa parte já, né? E o que se faz, né? É sempre muito difícil, quando o tratamento proposto é terapêutico, dar uma ideia de como é, né? Porque algumas pessoas fazem terapia, mas existem muitas linhas. O problema delas, às vezes, não é exatamente como esse. Você consegue dar uma ideia do que se trabalha numa sessão de alguém que tem uma ansiedade muito exacerbada e... talvez seja um adolescente, que existe uma carga muito que venha desse uso de aplicativos, de tecnologia? Essa questão da ansiedade, e como se trabalha numa terapia, a primeira e grande questão é escutar esse adolescente, para fazer com que ele tente organizar o que ele sente, os afetos, em palavras. E essa coisa de transformar afeto em palavra só depende de uma escuta. Então, é muito importante, porque aí a gente já está até falando de terapia, mas muitas vezes, e eu acho que quem acessa o programa, às vezes são os pais e etc. Muitas vezes a questão é uma escuta que seja uma escuta neutra para ver na verdade, o que quer dizer aquela tecnologia para o adolescente. Isso é muito interessante. Na prática clínica, você vê variações incríveis, porque se para um serve para uma espécie de prótese da realidade, para ele falar, não, eu não tenho coragem de ter uma questão de encontro, eu tenho algo quase de isolamento aqui, e eu dependo disso. Para um outro pode ser exatamente uma zona que ele encontra de circulação social, de circulação de erótica, para encontrar gente, etc. A questão é, sempre, e aí pensando na prática, na coisa da terapia, é sempre pensar e não retroceder diante disso. Porque muitas vezes os terapeutas, e eu acho que vale até para a prática da psicologia, da terapia, das psicologias, como você disse, ou até da prática médica, é não retroceder diante da coisa. Não falar, olha, a coisa da tecnologia não compete à minha prática. Sim. E também não abraçar completamente, como ultimamente alguns médicos e psicólogos têm feito, que é, vamos atender online sem ter nenhuma pré-reflexão sobre isso. Eu acho que existe um meio termo aí. É escutar o que para cada um, o que para as pessoas isso significa. Porque isso varia demais. Tem uma parte que você falou, né, me lembrou até de um programa que a gente fez que era bem geral sobre saúde psíquica de crianças e adolescentes, né? E a nossa entrevistada, eu lembro que ela chamou muita atenção várias vezes para essa coisa dos pais terem uma relação em que existe essa troca de transformar os afetos em palavras, né? Não colocando uma responsabilidade indevida aos pais, mas você acha que existe um elemento que pode ajudar muito, que é simplesmente ali na vida doméstica? Sem dúvida nenhuma. E, assim, é claro que a gente não pode colocar responsabilidade nos pais, mas a coisa da intimidade é muitas vezes os pais e apenas os pais que vão conseguir fazer. Mas quando eles conseguem deixar de lado, e isso é muito difícil, não é uma moral que eu coloco, os pais deixam de lado as próprias morais para falar com os filhos, etc. Mas quando eles conseguem deixar de lado uma coisa de crivo, de juízo e etc., e escutar, sim, o encontro pode ser muito interessante. Sim. Leonardo, eu me incluo num grupo, e eu vou pedir até uma dica, né, para um uso pessoal. Assim, não considero que eu tenho uma ansiedade grave,
Mas eu percebo que às vezes dá uma vontade de, num tempinho livre qualquer que deu, de olhar o celular para ver se chegou uma mensagem, né? Isso me incomoda. Mas essa vontadezinha vem, né? Tem alguma coisa que uma pessoa dessas pode fazer? Porque eu tenho um pouco de receio de começar a meio que essa brechazinha aumentar de volume, sabe? Aí você se entrega a um ciclo que pode ficar mais difícil depois. O que eu faço é simplesmente, vou me segurar e não vou ver. Mas isso é correto? Tem alguma coisa que você acha que é legal fazer? Eu tenho a impressão que sempre isso tem a ver com a questão da ansiedade. Sempre. Ansiedade e às vezes pode ser uma coisa de ansiedade de perda mesmo, ansiedade ou direcionada para alguém e etc. Mas existem esses aplicativos, eu acho que você deve conhecer, que eles monitoram o número de horas que você fica online. Sim. Eu mesmo deixo no meu porque eu acho interessante. Às vezes a gente se perde na coisa, baixar um aplicativo desses e realmente tentar esvaziar a coisa da hipervigilância. O mundo não vai acabar em um dia. E relações que são consistentes também, isso eu digo muito na prática clínica. Relações que têm algum grau de consistência não vão terminar também em um dia. Seja de amizade, seja de namoro e sejam familiares. Então eu acho que a questão do celular é claro que é um prazer. É um prazer você poder estar no meio do trabalho. Se antigamente era muito mais complicado isso, e trocar uma ideia com alguém. Sim. A questão é se essa ideia é algo repetitivo demais e sem um conteúdo semântico. Sem, eu não estou falando sobre o que eu quero, sobre minhas aspirações de vida, ou fazendo comentários interessantes, sei lá, sobre música, arte, cinema. Eu só estou policiando o que o outro está fazendo e sendo policiado pelo outro, num jogo de autopoliciamento e outro policiamento. Aí eu acho que é mais complicado. Então vai muito da qualidade da conversa que você tem e do tipo de troca de mensagens. Um tipo de troca de mensagens mais rico, eu acho, faça. Isso não vai fazer. Sim. Isso não é por si só, não é um grande sintoma. Agora, a questão é você saber mais ou menos contemporizar que tipo de mensagem, se isso está tendo uma troca simbólica interessante para você e etc. Leonardo, tem algum ponto, um tópico que a gente não abordou aqui que você acha importante destacar? Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante várias facetas da questão. Eu adicionaria só uma questão que tinha aparecido na outra entrevista, que é a do tempo. Eu tenho a impressão que a gente tem uma relação com o tempo subjetivo, muito própria hoje em dia, que é a coisa do presente contínuo. Um presente que não termina e que não tem pausa e etc. E também, de alguma forma, se a gente pensa num presente comprimido, a gente não tem uma noção de passado. Uma noção de história própria e não tem uma noção de acontecimento que, de alguma forma, pode deixar a gente tranquilo ou menos angustiado sobre o porvir. E eu acho que se a gente conseguir assentar num presente, tendo uma dimensão de que o futuro é o futuro dos acontecimentos, a gente não tem como controlar. E no futuro sempre vai ter algum traço ou algo da ordem do acaso. Se a gente consegue ter essa dimensão e está disposto a travessia em relação ao futuro, sem tentar controlá-lo, a coisa da ansiedade diminui demais. Isso é um pouco clichê, a gente tem um pouco essa dimensão, o acaso, etc. Tem até aquela música, o acaso vai nos proteger. Enquanto... Não, o acaso não vai nos proteger. Sim. O acaso pode ser... Porque aí você já elimina a questão do acaso como acaso. O acaso pode ser um bom encontro ou um mau encontro. Sim, é o conceito do acaso. Exatamente, o conceito do acaso é que ele não vai nos proteger, é uma potência. Só que a gente, tendo essa dimensão, a gente pode assentar um pouco num presente, com um passado um pouquinho parado e com um futuro de potência, de possibilidades. Não com essa ansiedade, que aí eu acho que é o núcleo da ansiedade, que vai do WhatsApp até o Instagram, até todos os efeitos da técnica sobre a cultura, que é de um controle sobre o futuro. Ele não existe, não existirá, e essa é a beleza da gente poder estar vivo e etc. Obrigado, Leonardo. Foi ótimo. Um ótimo fechamento para o programa. E acho que ajudou bastante. Sempre que a gente tem esse tipo de fala, eu acho que dá uma percepção de que... Acho que a gente mesmo refletindo muitas vezes sobre essas coisas pode melhorar muito. Né? E espero que a gente tenha ajudado nesse sentido. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder conversar sobre essas questões tão contemporâneas e num programa que se propõe a isso. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que ouviram mais esse episódio do Entre Mentes. Queria me desculpar porque acho que no programa anterior eu falei que a gente não teve perguntas do público e que a gente teria no próximo.
que é esse, a gente não teve de novo. Mas eu tô num processo aqui de sair de férias e tá um pouco atribulado para fazer todas as coisas como elas devem ser feitas. Mas aproveito esse ensejo para dizer que eu tô saindo de férias justamente porque eu tive um diagnóstico de estafa mental. Então é uma recomendação que vale, assim, para todas as pessoas que trabalham nesse ritmo que a gente trabalha hoje em dia, né? Eu sou, como vocês sabem, muito afeito a esse tema da saúde mental. E ainda assim, fui indo, né? Fui indo, trabalhando, sem perceber, até o momento em que ficou difícil mesmo. Então agora, não justificando a falta das perguntas, né? Mas foram umas férias um pouco... que eu tive que tirar um pouco, assim, sem eu estar preparado. Então não deu tempo de organizar as coisas como a gente faz normalmente. Mas obrigado por terem ouvido. A gente não vai ter nenhum buraco na programação. A gente volta tendo um por mês normalmente. Obrigado, um abraço. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.